desse conjunto de conceitos e construções teóricas fundamentadas aí nessa visão, nesse mainstream chamado de neoliberal. Instabilidade política e fuga de capitais. Opa, outro evento que pode afetar o mercado de fundos de empréstimos e também o mercado de câmbio. Vamos ver aí como é que funciona isso teoricamente. Em 1994, a instabilidade política no México, até mesmo com o assassinato de um proeminente líder político, deixou os mercados financeiros do mundo nervosos, né? A famosa crise mexicana. As pessoas começaram a ver o México como um país menos estável do que pensava anteriormente. Decidiram então retirar alguns de seus ativos do país e remeter esses recursos para os Estados Unidos e outros países ou portos seguros. Um movimento tão grande e súbito de fundos para fora de um país é chamado de fuga de capitais. Então você tem uma grande quantidade de investimentos que em poucas horas ou em alguns dias começam a sair do Brasil, ou começam a sair do país, neste caso sair do México, e gerar uma fuga de capitais, sobretudo dos chamados investimentos financeiros. Então, você começa a ter uma pressão sobre os ativos desse país, no caso dos ativos mexicanos, e você começa a ter um problema de liquidez, sobretudo porque um problema de liquidez e no mercado de câmbio, porque você passa a querer exigir novamente ou trocar a moeda nacional que você tem no seu investimento pela moeda estrangeira, no caso muito de dólares, e você começa a ter um problema no mercado de capitais. Para entender as implicações da fuga de capitais para a economia mexicana, seguiremos novamente as 3 etapas da análise de uma mudança no equilíbrio. Mas dessa vez nós aplicaremos nosso modelo de economia aberta do ponto de vista do México em lugar da perspectiva dos Estados Unidos. Então vamos ver naquelas 3 etapas de reflexão, primeiro no texto e depois num gráfico, como é que funciona, portanto, uma fuga de capitais e quais os seus efeitos práticos, a sua dinâmica sobre o mercado dos fundos para empréstimos e o seu efeito sobre os mercados de câmbio para moedas estrangeiras. Vejamos primeiro qual das curvas em nosso modelo a fuga de capitais afeta. Então, fuga de capitais, retirada maciça de recursos de investidores estrangeiros de um país para voltarem para os seus países de origem ou são enviados para outros países. Então veja, quando os investidores de todo o mundo percebem problemas políticos no México, decidem vender parte de seus ativos mexicanos e usar a receita da venda para comprar ativos dos Estados Unidos. Então, eu vendo meus ativos mexicanos em pesos mexicanos e passo a usar esse dinheiro para comprar ativos de outro país. Essa ação aumenta o investimento externo líquido do México e, portanto, afeta os 2 mercados do nosso modelo. De modo mais evidente, essa ação afeta a curva de investimento externo líquido. Então veja, o primeiro efeito é sobre a curva de investimento externo líquido. E isso, por sua vez, influencia a oferta de pesos no mercado de câmbio da moeda estrangeira. Então, você começa a ter da noite para o dia, ou em algumas semanas, ou na mesma semana, capitais que estavam aplicados em ativos mexicanos passam a ser vendidos e o dinheiro passa a exigir a compra de moeda estrangeira para ser remetido ao exterior. Além disso, como a demanda por fundos para empréstimos, veja, além disso, como a demanda por fundo para empréstimos vem tanto do investimento interno quanto do investimento externo líquido, a fuga de capitais afeta a curva de demanda no mercado de fundos de empréstimos.
Vamos ver agora para que direção essas curvas se deslocam. Então, nós vimos aí que são dois efeitos. Então, afeta a curva de investimento externo líquido e ao afetar a curva de investimento externo líquido, que é o lado da demanda no mercado de fundos de empréstimos, você também afeta a demanda por empréstimos e financiamentos lá no mercado por fundos de empréstimos. Mas para onde as curvas se deslocam? Quando o investimento externo líquido aumenta, há uma maior demanda por fundos para empréstimos para financiar essas compras de ativos de mercado no exterior. Então, se eu aumento o envio de investimento para o exterior, eu vou aumentar a demanda por fundos para empréstimos para financiar essas compras de ativos de capitais no exterior. Portanto, como mostra o painel da figura a curva de demanda por fundos para empréstimos desloca-se para a direita, portanto, de D1 para D2. Daqui a pouco a gente vê isso graficamente. Além disso, uma vez que o investimento externo líquido é maior para qualquer taxa de juros dada, a curva de investimento externo líquido ela também se desloca para a direita de EIL1 para EIL2, como podemos observar no painel B. Então, a curva de demanda por fundos e empréstimos se desloca para a direita, portanto, aumento da demanda, e o investimento externo líquido também se desloca para a direita, tornando-se mais positivo, porque você tem um aumento do investimento externo. Para entender os efeitos da fuga de capital sobre a economia mexicana, comparamos o novo equilíbrio com o antigo. Então, o painel A da figura 7 mostra que o aumento da demanda por fundos para empréstimos faz com que a taxa de juros do México aumente de R1 para R2. Então, elevação da taxa de juros. O painel B mostra que o investimento externo líquido do México, ele aumenta, embora o aumento na taxa de juros torne os ativos mexicanos mais atraentes, isso somente compensa parcialmente o impacto da fuga de capital sobre o investimento externo líquido. Então veja, eu desloco a curva de demanda por empréstimo para a direita, desloco o investimento externo líquido também para a direita. Qual é o impacto no novo equilíbrio? O impacto no novo equilíbrio é taxa de juros maior. Com essa taxa de juros maior, você começa a ter menos incentivo para abandonar os ativos mexicanos. E isso vai segurar ou compensar em parte a fuga de capitais sobre o investimento externo líquido. É por isso que muitos países, quando começam a passar por uma determinada crise financeira em que você vai ter fuga maciça de capitais, eles rapidamente aumentam a taxa de juros do país para ver se retém o máximo de capital. Então, no painel C, mostra que o aumento do investimento externo líquido aumenta a oferta de pesos no mercado de câmbio de O1 para O2. Ou seja, conforme as pessoas tentam se livrar de seus ativos mexicanos, então, por conta de uma crise política, eu começo a vender os meus ativos mexicanos para fugir do país, há uma grande oferta de pesos para serem convertidos em dólares. Esse aumento da oferta faz com que o peso se deprecie de E1 para E2. Portanto, veja, a fuga de capitais do México, ele aumenta a taxa de juros mexicana e diminui o valor do peso mexicano no mercado de câmbio. Então, fuga de capital aumenta a taxa de juros para segurar em parte essa fuga, e essa fuga que vai começar a jogar no mercado pesos mexicanos para comprar dólares, vai começar a depreciar o peso mexicano no mercado de câmbio. Agora tem uma vantagem. Essa desvalorização do peso mexicano do lado da economia real vai fazer com que os produtos no México tornem-se mais baratos. E aí você vai aumentar as exportações mexicanas e diminuir as importações, aquilo que a gente já viu em outro momento. Então foi exatamente o que nós observamos em 1994.
De novembro de 94 a março de 95, que foi a chamada crise mexicana, enfim, que criou uma turbulência nos mercados globais, a taxa de juros dos títulos de curto prazo do governo mexicano aumentou de 14% para 70%. E o peso depreciou de 29 para 15 centavos de dólar por peso. Essas variações de preço que resultam da fuga de capitais influenciam algumas variáveis macroeconômicas chaves. Portanto, aí o que eu já tinha adiantado, a depreciação da moeda agora torna as exportações mais baratas e as importações mais caras, empurrando a balança comercial em direção ao superávit. Ao mesmo tempo, o aumento na taxa de juros doméstica reduz o investimento externo, o que desacelera a acumulação de capital e o crescimento econômico. Então, qualquer movimento, seja considerado positivo ou considerado negativo, precisa ser avaliado à luz de várias variáveis macroeconômicas, porque os efeitos sobre a economia são diferentes e, a forma como o país vai lidar com essa dinâmica é completamente diferente. Antes da gente continuar aqui nos parágrafos, vamos dar uma retornada aqui e ver graficamente o que acontece aqui quando você tem uma fuga de capital. Então a figura número 7, os efeitos de uma fuga de capitais. Vamos aí voltar aos 3 painéis. Mercado de fundos de empréstimos, no caso agora México, investimento externo líquido mexicano e o mercado de câmbio tendo peso como a moeda de referência. Vamos ver como é que está funcionando isso aqui agora, graficamente, o que a gente viu em texto, vamos ver agora graficamente. Vamos aqui então agora ver graficamente, confirmar como é que funciona a fuga de capitais. Então, se as pessoas concluírem que o México é um lugar de risco para manter suas poupanças, elas deslocarão seu capital para países mais seguros, como é o caso dos Estados Unidos, resultando em um aumento do investimento externo líquido mexicano. Então, na verdade, na fuga de capitais, o movimento então começa aqui no painel B. Então, o que é que nós temos aqui no investimento externo líquido mexicano? Então, você tinha um investimento externo líquido original. Quando você tem uma fuga de capitais, isso aumenta o investimento externo líquido mexicano. Ou seja, capitais vão sair do México, tanto de estrangeiros como de mexicanos, para serem investidos em outros países. Portanto, você desloca a curva de investimento externo líquido de IEL1 para IEL2, então um deslocamento para a direita. Consequentemente, a demanda por fundos para empréstimos no México aumenta de D1 para D2, como vai mostrar o painel A. Então nós temos aqui a oferta de fundos para empréstimos, a demanda de fundos para empréstimos. Como você tem um deslocamento do investimento externo líquido mexicano, você passa para a taxa de juros real R2, o que significa que você aumenta a demanda por fundos para empréstimos, portanto você desloca de D1 para D2, deslocando mais uma vez para a direita e para cima. Consequentemente, você tem uma elevação da taxa de juros, que vai ser a mesma taxa de juros que vai se equalizar lá com a nova taxa de juros na curva de investimento externo líquido 2. Então você tem um aumento do investimento externo líquido, aumenta a demanda por fundos para empréstimos, faz uma pressão sobre a taxa de juros real, que vai passar de R1 para R2. Como o investimento externo líquido é maior para qualquer taxa de juros, essa curva também se desloca para a direita de IL1 e IL2, conforme o painel 2. Note aí que, portanto, isso se confirma. Então, você vai tendo um movimento dinâmico. É claro que, teoricamente, claro que num livro você tem limitações de fazer passo a passo, mas isso, na realidade, acontece de maneira automática e muitas vezes movimentos simultâneos. Aumenta o investimento externo líquido, ou seja, você aumenta o envio de capital para o exterior por conta de uma fuga de capitais, faz uma pressão da demanda de empréstimo, rapidamente a taxa de juros sobe e você tem esse movimento
de maneira dinâmica. Aqui, claro que de maneira didática, o autor, e tanto para explicar, você vai pontuando etapa por etapa desse movimento. Ao mesmo tempo, no mercado de câmbio, a oferta de pesos ele aumenta de O1 para O2. Então, lá no painel 2, no painel C, nós vamos ver esse movimento do câmbio. E esse aumento da oferta de pesos causa uma depreciação do peso mexicano de E1 para E2, de modo que o peso se torna menos valioso quando comparados por outras moedas. Então, quando tem uma fuga de capital, há uma desconfiança nos ativos desse país. Então, veja, você tinha aqui a oferta vertical original no mercado de câmbio, ela se desloca para a direita, porque ao mesmo tempo que há um aumento do investimento externo líquido, isso aumenta a oferta de pesos no mercado, ou seja, sobra peso mexicano no mercado, que todo mundo agora quer moeda estrangeira. Então esse aumento de muita moeda, ou seja, excesso de moeda doméstica disponível, faz com que a taxa de câmbio real diminua, o que significa uma depreciação do peso, ou seja, você tem uma desvalorização da moeda nacional, no caso aqui da moeda mexicana. E aqui, mais uma vez, não está incluído o efeito sobre a balança de pagamentos. Então, com a depreciação do peso mexicano, os produtos mexicanos, num momento final, vão se tornar mais baratos no mercado internacional. Então o México provavelmente passa a exportar mais mercadorias, porque os preços estão abaixo, está mais barato exportar, e eles vão passar a importar menos, portanto eles vão passar a ter um superávit comercial, que é a entrada de mais recursos, porque quando eu vendo mercadoria no comércio internacional, essas pessoas para pagar vão ter que comprar a minha moeda para liquidar as operações comerciais no meu país. Enfim, você tem esse movimento em que em determinados momentos você pode ter uma melhoria de algumas variáveis macroeconômicas e a piora de outros, ou você pode ter a piora de algumas e a melhora de outros. Portanto, esses gráficos, esses três gráficos, nos ajudam a ter uma compreensão, digamos assim, mais lógica de como funciona essa dinâmica de uma economia aberta e com essas variáveis que sofrem efeitos de algum, enfim, acontecimento ou de alguma política. Nesse caso, uma fuga de capitais. Então, um problema político cria uma instabilidade no país, gera uma fuga de capitais por conta de determinadas desconfianças quanto à institucionalidade, ao equilíbrio da economia, e aí você tem um efeito sobre outras variáveis macroeconômicas que se alteram por conta dessa realidade. Então, isso aí foi a reflexão sobre o gráfico que a gente discorreu aí no texto. Vamos agora concluir a reflexão em torno aí da fuga de capitais. Então vamos lá. Embora a fuga de capitais tenha seu maior impacto sobre o país de onde o capital está fugindo, a fuga de capitais ela também afeta outros países, ainda mais aí desde os anos 90, com essa economia mais aberta, financeirizada e globalizada, enfim, com as revoluções da comunicação, a internet. Então qualquer fuga de capital em um determinado país, como foi esse caso aí como foi esse negócio aí a respeito do México, né, a crise mexicana, depois você teve crise russa, etc. Então, a fuga de capitais, então uma instabilidade financeira em um determinado país por conta de fuga de capital e por conta de uma determinada instabilidade, também afeta outros países. Então veja, quando o capital sai do México para os Estados Unidos, por exemplo, ele tem sobre a economia norte-americana um efeito positivo ao que exerceu sobre a economia mexicana. Então, quando você tem esse fenômeno, uma economia que tem a fuga de capitais, ela se prejudica, né? Ela vai passar por apuros, vai passar por aumento de risco, enfim, por queda de liquidez, etc, etc. Mas esses capitais vão para outros mercados que se beneficiam. Mais especificamente, o aumento do investimento externo líquido mexicano coincide com uma queda do investimento externo líquido norte-americano. À medida que o peso se deprecia e as taxas de juros mexicanas sobem, o dólar, portanto, se aprecia e as taxas de juros norte-americanas caem. Ou seja, o país que se prejudica, então, tem a depreciação da sua moeda
e o aumento da sua taxa de juros, e o país que mais se beneficia vai ter uma queda, vai ter uma apreciação da moeda e uma queda da taxa de juros local. Então, você veja efeitos contrários dentro desse movimento. A magnitude desse impacto sobre a economia dos Estados Unidos é, contudo, pequena, porque a economia dos Estados Unidos já é muito grande se comparada à economia do México. Os eventos que descrevemos poderiam ocorrer em qualquer economia do mundo e, de fato, eles ocorrem de tempos em tempos. Em 1997, o mundo descobriu que os sistemas bancários de diversas economias asiáticas, como lá Tailândia, Coreia do Sul e Indonésia, estavam perto da bancarrota. E essa notícia induziu fugas de capital dessas nações. E aí a gente teve uma crise dos tigres asiáticos. Em 1998, o governo russo deixou de pagar sua dívida, induzindo os investidores internacionais a pegar todo o dinheiro que podiam e promoveram a fuga de capitais. Aí foi a crise russa em 98. Então você teve a grande crise mexicana em 94, você teve a crise dos tigres asiáticos em 97, você teve a crise russa em 98. E um conjunto de acontecimentos semelhantes, porém, claro, mais complicados, se verificou na Argentina lá desde 2002, a Argentina até hoje não se recuperou, o fato de que você teve uma crise que também criou uma fuga de capitais. Em todos esses casos de fuga de capitais, os resultados foram semelhantes ao previstos por nosso modelo. O que aconteceu, portanto, com o país vítima da fuga de capital? Um aumento da taxa de juros, então as taxas de juros explodem e ocorre uma depreciação da moeda. Então, você tem essas variáveis macroeconômicas negativas. Mas se a gente fosse adicionar, como eu já falei anteriormente, a questão da balança comercial, quando você tem aumento da taxa de juros interna e você tem depreciação da moeda local, você pode, em um segundo momento, um terceiro momento, atrair capitais estrangeiros quando a instabilidade melhora, porque você tem uma taxa de juros comparada maior, e a depreciação da moeda faz com que os bens deste país fiquem mais baratos diante de outros países. Portanto, compensa, a esse país investir na exportação e consegue, portanto, conquistar mercados ou outros mercados, ou seja, neste caso, no caso que a gente viu do México. Então, se você depreciar a moeda mexicana, claro que torna-se para o americano comprar, digamos, uma blusa, uma bicicleta produzida no México, ao invés de ser produzida nos Estados Unidos. Então, aí nós temos essa questão sobre fuga de capitais. Antes da gente ver... então a gente aqui daqui a pouco volta para esse estudo de caso. E aqui também tem um box. Então, antes de chegarmos à conclusão deste capítulo. Então, vamos subir aqui e vamos primeiro ver essa notícia, né? Então, vamos ver o que essa notícia agora nos mostra do ponto de vista real. O que a gente viu até agora foi a teoria, a construção do raciocínio teórico, a utilização das variáveis a partir dos elementos gráficos teóricos. Veja que esse é um livro de introdução e que, portanto, não tem cálculo, não tem expressões matemáticas, porque a ideia de um livro de introdução à economia é dar os fundamentos básicos, começar a sedimentar na cabeça do estudante ou da estudante os primeiros elementos para a compreensão de como funciona esse mercado, essa economia aberta, enfim, internacionalizada e globalizada. Agora vamos ver aqui nessa notícia um texto escrito pelo próprio Gregory Benko falando sobre os regimes alternativos de taxas de câmbios. Então, nós hoje conhecemos muito câmbio flutuante, mas nem sempre foi assim. Então, regimes alternativos de taxas de câmbio. Vamos ver como é que isso nos ajuda a entender melhor na prática as variáveis e os mercados que nós analisamos neste capítulo. Diferentes nações adotam diferentes políticas para o valor de suas moedas nos mercados de câmbio. E esse artigo vai explicar o porquê. É um artigo
lá no final a gente vê em qual jornal foi publicado. É um artigo do próprio N. Gregory Mann, que é o autor desse livro de introdução à economia. As moedas que têm 3 lados. Conforme a economia mundial luta para se recuperar de suas várias aflições, a ordem financeira internacional está sob exame mais detalhado. Moedas e taxas de câmbio, em particular, estão recebendo um olhar mais duro. Muitos especialistas e políticos, incluindo o próprio presidente Obama, reclamam que o renminbi chinês está subvalorizado e impedindo uma recuperação global. E aí aqui só fazendo um parêntese, a moeda chinesa ela é subvalorizada pelo próprio governo para favorecer as exportações chinesas diante aí dessa competição global. E o presidente Obama, quando ele entrou lá em meados de 2019 no governo, como presidente do governo dos Estados Unidos da América, uma das grandes reclamações era isso, de que o governo chinês fazia manipulações no mercado cambial. Os problemas na Grécia fizeram que muitas pessoas quisessem saber se o euro é uma experiência que falhou e se as nações europeias não teriam feito melhor em manter suas próprias moedas. Aqui também um caso europeu, que parecia que o euro ia implodir, mas no final das contas sobreviveu e se fortaleceu. Mas naquela época, a Grécia, né, por conta da crise de 2008, 2009, ela passou a viver uma crise monumental, sobretudo da sua dívida, que quase levou o país aí ao completo colapso. Então, isso aqui, veja, mais uma questão sobre moeda, sobre câmbio, sobre a relação entre os países. Pensando nessas questões, o lugar para começar é que os economistas chamam de trilema das finanças internacionais. Sim, trilema é realmente uma palavra. Tem sido um termo de arte para lógicos desde o século XVII, de acordo com o Oxford English Dictionary. Vamos subir aqui. Que descreve uma situação na qual alguém enfrenta uma escolha em 3 opções, portanto um trilema, cada uma com alguns problemas inevitáveis. Então, qual é o trilema das finanças internacionais, segundo esse artigo aqui do Mankiw? Ele decorre do fato que, na maioria das nações, os formadores de políticas econômicas gostariam de atingir essas 3 metas. Então, os formadores de políticas econômicas, aqui leia-se macroeconômica, gostariam de atingir 3 metas. Veja, tornar a economia do país aberta ao fluxo de capital internacional, usar a política monetária como uma ferramenta para ajudar a estabilizar a economia, e o terceiro, manter estabilidade na taxa de câmbio. Então, essas são 3 metas. E claro, são 3 metas que vão produzir 3 dilemas. Então veja, primeiro, tornar a economia do país aberta ao fluxo de capital internacional. A mobilidade de capital, ela permite que os cidadãos de uma nação diversifiquem, né, suas posses ou seus ativos, né, seu patrimônio, investindo no exterior. Ele também encoraja que investidores estrangeiros tragam recursos e experiência para o país. Então, a primeira meta, a meta de abrir a economia ao fluxo de capital internacional, vai favorecer com que tanto cidadãos invistam no exterior, como estrangeiros invistam no país. A segunda questão, usar a política monetária como uma ferramenta para ajudar a estabilizar a economia. Então veja, o Banco Central pode então aumentar a oferta monetária, ou seja, a quantidade de moeda nacional na economia, e reduzir as taxas de juros quando a economia está em depressão, e reduzir o crescimento monetário e aumentar as taxas de juros
quando a economia está superaquecida. Então, a segunda meta seria o seguinte: então, você tem um cenário de depressão de crise, o Banco Central pode aumentar a oferta de moeda e diminuir a taxa de juros. Se a economia está muito aquecida, inclusive gerando inflação, você vai reduzir a quantidade de moeda na economia e vai aumentar as taxas de juros. E a terceira meta é manter estabilidade na taxa de câmbio. Então, uma taxa de câmbio volátil, portanto, sobe, desce, sobe, às vezes puxadas muitas vezes pela especulação financeira, pode ser uma fonte de volatilidade econômica mais ampla. Então, se a gente tem, por exemplo, uma bolsa de valores muito volátil, que ora aumenta, ora diminui, ora aumenta, ora diminui, você, querendo ou não, como ali são negociados ativos de empresas, ativos da atividade econômica real, você pode ter nesta volatilidade, tanto no mercado financeiro como no câmbio, você pode ter um rebatimento, uma volatilidade econômica real, ou seja, na atividade produtiva. Além disso, uma taxa de câmbio estável permite que tanto famílias e empresas se envolvam mais na economia mundial e façam planos para o futuro. Portanto, se eu tenho uma taxa de câmbio estável, eu consigo ter maior previsibilidade, por exemplo, principalmente para as empresas que operam visando o longo prazo, para que elas possam ter relações de compra ou de venda com o resto do mundo. Se eu tenho um país onde a taxa de câmbio sobe e desce sistematicamente ou de maneira muito abrupta, consequentemente você tem mais dificuldade em executar algum plano no sentido de construir uma relação econômica de longo prazo. Mas há um problema nesse processo. Não é possível atingir as três metas. Então, abrir o país, utilizar a política monetária para estabilizar a economia e manter estabilidade na taxa de câmbio. Há um problema. Não é possível atingir essas três metas. Quando se escolhem duas dessas metas, a lógica inexorável da economia nos força a abdicar da terceira, o que seria lá aquela expressão que a gente aprende lá no primeiro capítulo do livro de Menkil, né, os 10 princípios de economia, que é o fato de que aqui você tem um trade-off, você tem um dilema. Então, eu atinjo duas metas e não vou atingir a terceira. Então, você tem esse problema, por isso que é um trilema. 3 metas, mas dificilmente eu consigo atingir as 3 metas. Alguma meta eu vou ter que abandonar. Nos Estados Unidos, escolhemos as duas primeiras metas, portanto, tornar a economia do país aberta ao fluxo de capital internacional e usar a política monetária como uma ferramenta para ajudar a estabilizar a economia. Então, qualquer norte-americano pode facilmente investir no exterior, simplesmente enviando dinheiro a um fundo mútuo internacional, e estrangeiros estão livres para comprar ações e títulos nacionais. Além disso, o Federal Reserve estabelece políticas monetárias para tentar manter o pleno emprego e a estabilidade de preços. Então, focando nas duas primeiras metas. Mas uma consequência dessa decisão é a volatilidade do valor do dólar nos mercados de câmbio estrangeiro. Então, a terceira meta de manter a moeda estável foi abandonada. Por outro lado, a China escolheu uma resposta diferente ao trilema. Seu Banco Central conduz a política monetária e mantém controle estrito do valor de troca da sua moeda, portanto, o segundo e o terceiro. Entretanto, restringe, portanto, o fluxo de capital internacional, incluindo a capacidade dos cidadãos chineses de transferir seus haveres para o exterior. Então, o governo americano escolhe as duas primeiras metas, enquanto o governo chinês escolhe a segunda e a terceira meta. Então, utilizar a política monetária para horas de recessão aquecer a economia e horas de aquecimento desaquecer a economia, e busca manter a estabilidade da sua moeda, porque a estabilidade da sua moeda faz parte também da sua política comercial, sobretudo voltado ao mercado exportador. Sem tais restrições, o fluxo monetário entraria e sairia do país, forçando a taxa de juros interna a se equiparar com as estabelecidas pelos bancos centrais estrangeiros. Já a maioria das nações europeias escolheu a terceira maneira. Então, usando o euro para substituir o franco francês, o marco alemão,
a lira italiana, a dracma grega e outras moedas, esses países eliminaram todos os movimentos da taxa de câmbio dentro da zona do euro. Então não existe câmbio, é a mesma moeda. Além disso, o capital está livre para circular entre as nações. Contudo, o custo de fazer aquelas escolhas tem sido o de desistir da possibilidade de utilizar a política monetária nacional. Então, a Grécia, a Espanha, a França, a Alemanha não podem usar os instrumentos de política monetária de maneira individualizada à sua própria realidade. Então, essas decisões do que acontece é jogado ao nível do Banco Central Europeu e aí ele tem que ter uma visão sistêmica de todos os países. Por isso que lá na crise da Grécia, a Grécia não podia usar a sua moeda com o objetivo de fortalecer, portanto, a economia num momento de crise, num momento de desaquecimento, ou seja, diminuir taxa de juros, estimular consumo, estimular novamente a economia para sair. Então veja, o Banco Central Europeu estabelece taxas de juros para a Europa como um todo, então é uma decisão coletiva. Mas, se a situação em um país... Vamos subir aqui. Mas se a situação em um país, como a Grécia, por exemplo, difere daquela do restante da Europa, aquele país não tem mais sua própria política monetária para tratar dos problemas nacionais. Então, quando você decidiu adotar o euro, você eliminou a política monetária nacional. Você agora tem uma política monetária supranacional, porque ela tem o objetivo de alinhar com uma economia como um todo. Há uma maneira melhor de lidar com esse trilema? Então, aqui a gente viu três situações. Os Estados Unidos adotam duas estratégias e abandonam uma, a China adota outras duas e abandona uma, e os europeus também adotam duas e abandonam outra. Então, veja como é de fato um trilema atingir as três metas, o que na evidência concreta é difícil de se observar. Surpreendentemente, talvez não, pois muitos economistas norte-americanos defendem um sistema norte-americano de taxas de câmbio flutuantes determinadas pelas forças de mercado. Essa preferência sustenta grande parte da crítica da política financeira da China. Também levou ao ceticismo quando a Europa iniciou o rumo a uma moeda comum no início dos anos 80. Hoje, esses céticos do euro sentem-se justificados pelos problemas na Grécia. Mas foi um problema que passou e, na verdade, o euro é muito mais importante para a economia europeia, porque unifica mercados, sobretudo mercados de países pequenos, como é o caso da própria Grécia, e trazem muito mais benefícios do que prejuízos econômicos, porque senão, claramente, não haveria, enfim, essa escolha de adotar uma moeda supranacional. Os economistas, todavia, devem ser cautelosos ao recomendarem a política cambial, pois está longe de ser óbvio qual a melhor opção. De fato, a adesão dos norte-americanos às taxas de câmbio flutuantes é relativamente recente. Então veja que a ideia do câmbio flutuante é uma coisa muito recente. Da Segunda Guerra Mundial ao início dos anos 70, os Estados Unidos participaram do sistema de Bretton Woods, que fixou as taxas de câmbio entre as principais moedas. Além disso, em 98, quando a maior parte da Ásia mergulhou em uma crise financeira, o Robert Rubin, então secretário lá do Tesouro norte-americano, elogiou a política da taxa de câmbio da China como uma ilha de estabilidade em um mundo turbulento. Mesmo a experiência do euro é baseada em parte em um modelo norte-americano. Qualquer pessoa que viaje pelos Estados Unidos não tem de trocar dinheiro ao cruzar cada fronteira estadual. Uma moeda comum entre os 50 estados atendeu às expectativas do norte-americano. Os europeus aspiravam benefícios semelhantes. Certamente, a Europa é diferente dos Estados Unidos, que tem um governo central poderoso que pode redistribuir recursos entre as regiões do país conforme a sua necessidade. Mais importante, nossa língua e herança comum permitem que o trabalhador transite livremente entre as várias regiões de uma maneira que sempre será mais difícil na Europa, ainda que, como eu estudo a Europa, eu discorde
dessa afirmação do Menkil, porque na Europa também os trabalhadores são livres e não existe nenhum impedimento, ainda que a questão linguística seja talvez uma pequena barreira, mas que tem sido superada lá com os programas de integração e de investimento para que a população fale a maior quantidade de idiomas. Então, não é uma coisa muito, enfim, que seja um grande problema para essa unificação. Os Estados Unidos da Europa podem talvez ser uma esperança demasiada. É um projeto antigo, esses Estados Unidos da Europa. Sem dúvida, o sistema financeiro mundial apresenta, portanto, trade-offs difíceis para os formuladores de políticas. Então, quando você tem 3 metas e não consegue atingir as 3 metas porque você tem que escolher e tem que abandonar alguma, isso trata-se de um trade-off difícil, trata-se de uma escolha. E, consequentemente, como você tem o envolvimento de uma escolha política, quando os formuladores de políticas escolhem 2 metas e abandonam outras, são criticados. Se escolherem outras 2 e abandonarem a terceira ou a segunda, também são criticados, porque cada um vai focar muito mais não nos resultados positivos das metas atingidas, mas no resultado não atingido, o que, portanto, é um conteúdo extremamente polêmico, não só teoricamente, mas também um conteúdo polêmico do ponto de vista prático, do ponto de vista da realidade concreta da política macroeconômica ou da política econômica executada por políticos, enfim, e economistas em instituições políticas. Os norte-americanos não devem ser tão rígidos quanto outras nações que enfrentam um trilema, chegam a conclusões diferentes da nossa. Então, nesta área da política econômica, bem como em muitas outras, há muito espaço para nações sensatas discordarem, que é o que acontece muito na prática, ok? Então esse aí foi uma notícia, eu até passei aqui, se a gente for observar, é um texto publicado no New York Times em 2010, ok? Agora aqui tem um estudo de caso, para praticamente finalizar o capítulo, que é um estudo de caso sobre o investimento de capital chinês. Vamos ver aí o exemplo da China. Conforme a nossa análise de fuga de capital, a moeda de um país que passa por um investimento externo de capital, ela se enfraquece nos mercados estrangeiros de câmbio. Então, de novo, conforme nossa análise de fuga de capital, a moeda de um país que passa por um investimento externo de capital, ela se enfraquece nos mercados estrangeiros de câmbio, ou seja, ela se desvaloriza. E essa depreciação ou desvalorização, por sua vez, aumenta as exportações líquidas do país. Portanto, a moeda desvalorizada favorece esse país a realizar mais exportação, porque o seu produto em moeda nacional fica mais barato do ponto de vista internacional. A moeda do país em que o capital é investido se fortalece, e essa apreciação provoca o déficit da balança comercial. Então, aí seria o contrário, ou seja, se eu tiver uma moeda, portanto, forte, valorizada, apreciada, essa apreciação vai fazer com que as relações na balança comercial favoreçam, portanto, as importações em vez das exportações. Com base nesses aspectos, considere a seguinte questão. Suponha que o governo de um país, por uma questão política, incentive o fluxo de capital para outro país, talvez fazendo investimentos externos ele mesmo. Qual seria o efeito dessa política? A resposta é praticamente a mesma, estando todas as demais variáveis inalteradas. O efeito seria a moeda mais fraca e um superávit comercial para o país, que incentiva o investimento externo de capitais, e moeda mais forte, déficit comercial, para o país que recebe os investimentos externos. Deu para entender, então? Suponha que um país incentive com que o fluxo de capital para outro país realize um investimento externo, ele mesmo realiza esse investimento externo. Ou seja, então eu tenho um país que vai investir num segundo país para justamente fazer com que a sua moeda fique mais fraca e ele tenha um superávit comercial,
enquanto ele fortalece a moeda do outro país e produz um déficit comercial naquele país. Essa análise, portanto, esclarece uma das disputas políticas. Vejam, o livro do Mankiw é um livro de 2014, mas esse problema continua. Depois de 2016, com Donald Trump, era um dos grandes problemas. Esclarece, portanto, a disputa política, a guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China. Nos últimos anos, o governo chinês tenta depreciar o valor da sua moeda, o renminbi, ou seja, ele desvaloriza a moeda local, certo? Ao desvalorizar a moeda local nos mercados de câmbios estrangeiros para promover suas indústrias de exportação. Isso favorece os produtos chineses no mercado internacional por meio de um acúmulo de ativos externos, inclusive quantidades significativas de títulos do governo norte-americano. Portanto, aí ele faz um investimento externo líquido. Então, ele deprecia sua moeda, favorece a sua indústria de exportação e leva esses ativos para serem investidos externamente, comprando grandes quantidades de títulos do governo norte-americano. No final de 2009, a reserva total de ativos externos da China era de aproximadamente 2,4 trilhões de dólares. O governo dos Estados Unidos, às vezes, se opõe às intervenções da China nos mercados de câmbio estrangeiro. Então, ao manter o valor baixo do renminbi, portanto, veja, uma política cambial de desvalorização da sua moeda local, a política empregada torna os produtos chineses mais baratos, o que, por sua vez, contribui para o déficit comercial norte-americano e afeta os produtores que competem com as importações da China. Portanto, eu abaixo a minha moeda, faço com que os americanos comprem produto no meu mercado e depois eu pego parte desses dólares e volto investindo nos Estados Unidos, comprando ativo, valorizando a moeda deles e construindo um déficit comercial. Por causa desses efeitos, o governo dos Estados Unidos vem encorajando a China a parar de influenciar o valor cambial de sua moeda com investimentos de capital financiados por ele próprio. Alguns membros do Congresso defendem a aplicação de tarifas sobre as importações da China, a menos que ela pare de manipular sua moeda. Então veja, essa é uma briga lá desde a década dos anos 2000 e permanece até hoje essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. O impacto da política chinesa sobre a economia norte-americana, no entanto, não é totalmente ruim. Os consumidores norte-americanos se beneficiam com o preço baixo dos produtos importados. Portanto, os americanos querem pagar menos e importam produtos da China. Além disso, o investimento interno da China diminui as taxas de juros, que por sua vez aumentam o investimento na economia norte-americana. Até certo ponto, o governo chinês está financiando o crescimento econômico dos Estados Unidos. A política da China de investir na economia norte-americana cria ganhadores e perdedores, ou seja, como tudo que a gente já viu na economia desde o primeiro capítulo, são os trade-offs. Existem ganhadores, existem perdedores, depende da situação em que se encontra a economia no momento para poder se avaliar quem está ganhando e quem está perdendo, porque tudo tem um trade-off. No final das contas, o impacto líquido sobre a economia norte-americana provavelmente é pequeno. Eu discordo um pouco dessa questão, mas enfim. A questão mais difícil se refere aos motivos por trás dessa política. Então veja, por que os líderes chineses eles estão interessados em produzir para exportar e depois investir no estrangeiro em vez de produzir para o consumo interno e investir no seu próprio país? Não há uma resposta óbvia para isso. Portanto, eu produzo para exportar e o que eu ganho eu invisto no estrangeiro. Uma possibilidade é que a China quer acumular uma reserva de ativos externos, aos quais pode recorrer em emergências, uma espécie de fundo nacional para dias ruins. Outra possibilidade é que a política é simplesmente mal orientada, o que eu acho que isso aqui é subestimar, no caso aqui do Mankiw, mesmo que seja um livro, enfim,
de um autor consagrado, mas achar que os chineses estão fazendo uma política mal orientada, eu acho que é subestimar um pouco a inteligência e a sabedoria de um povo milenar, ainda que seja um povo conduzido por uma política de esquerda, enfim, com algumas questões peculiares, sobretudo do ponto de vista da compreensão ocidental. Então esse aí foi um estudo de caso mostrando aí as complexidades